pessoal, a paz do Senhor a todos. Hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com cada um que está me ouvindo, de olhar para dentro da nossa história, de perceber como nós precisamos evoluir diariamente. Como é difícil nós olhar para dentro de nós mesmos e enxergar os nossos defeitos, enxergar as nossas falhas, as nossas fraquezas. Como dói saber que fomos criados para a glória de Deus, mas que nós somos incapazes de vencer a nós mesmos sozinhos. Todos sabem, eu vivi no mundo por muitos anos e por muitos anos eu busquei preencher o vazio da minha alma com bebidas, drogas e prazeres terrenos, sem me preocupar com as opiniões alheias, mas por dentro, lá dentro, eu sabia que eu não pertencia àquele lugar. E não adiantava o que eu fizesse, sempre parecia que nenhum lugar, por melhor que fosse, cheio de amigos, cheio de lugares, nenhum lugar, parecia que nada estava bom. Até chegar ao ponto máximo da minha angústia e da minha depressão. Mas ninguém enxergava, ninguém via, porque aparentemente eu era alguém feliz, eu estava vivendo a vida que eu escolhi para viver, mas eu apenas estava em busca de me sentir pertencente a algum lugar. E naquele dia, quando eu cheguei no ponto máximo da minha depressão, eu pensei em tentar contra a minha vida. Mas foi nesse momento que Deus olhou lá do céu, estendeu as suas mãos fortes e escolheu alguém para me resgatar, para me estender a mão e me levar para a presença de Deus. E todos nós, quando pensamos em alguém que leve o outro para a presença de Deus, a gente pensa, nossa, esse tem que ser um super crente, nossa, esse deve de ser alguém com uma moral intocável. Mas não, ele escolheu alguém comum, alguém do dia a dia, mas mesmo vivendo a vida toda errada aos olhos humanos, mesmo vivendo a vida que não agradava aos olhos de Deus, olhando, mais uma vez repetindo, com os olhos humanos, foi aquela pessoa que se disponibilizou, que estava ali para fazer o que ninguém foi capaz de fazer, que foi me levar para a presença do Senhor, que foi me levar para a presença de Deus, e foi lá que eu tive o meu primeiro contato com Deus. Foi lá que eu experimentei do poder sobrenatural com Deus. Foi lá que eu vi que não é só as coisas físicas, terrenas dessa terra aos quais a gente está acostumado a ver, mas que existe algo além e acima de tudo. E que está disposto a nos abraçar com todas as nossas feridas, com todas as nossas marcas e cicatrizes, porque quando a gente chega na presença de Deus, a gente chega quebrado, a gente chega ferido. Mas Deus, Ele está ali com um abraço tão grande que é impossível de descrever. E naquele lugar eu senti a paz que minha alma necessitava. Naquele lugar eu me senti pertencente, parecia que eu vivia a minha vida inteira para estar ali naquele momento, naquele lugar. É difícil de explicar, né? Mas foi aquela sensação de que eu era escolhida, sim, eu era eleita, sim, eu pertencia àquele lugar, sim, Deus me amava, sim, Ele me escolheu. Porém, quando a gente começa na caminhada, com o decorrer do tempo, a gente vai esfriando, a gente vai amornando, a gente vai tornando aquilo que era no começo sobrenatural na nossa história, nós vamos tornando aquilo cotidiano e começamos a olhar para dentro de nós mesmos
e vemos de novo os nossos defeitos, as nossas falhas, as nossas fraquezas. E aquele que era o motivo que te trouxe até a presença de Deus, agora começa a te afastar. Agora você começa a se distanciar, porque parece que Deus não vai te aceitar com as marcas, com as cicatrizes, com os pecados que você parece que não consegue abandonar, não consegue se libertar. Parece que as correntes das trevas são mais poderosas do que as mãos de Deus. Ou sei lá por qual motivo, mas você ainda não está limpo o suficiente para permanecer na presença de Deus. São essas as setas que o diabo lança na mente e no coração daquele que está vivendo o propósito de Deus, que está no lugar que Deus preparou para que a pessoa estivesse. E aí, nós, perdendo o foco, olhando para as nossas fraquezas, para os nossos medos, para os nossos pecados, começamos a olhar para o próximo. Sim, porque a gente não aceita que a gente seja tão ruim assim, que a gente não aceita que a gente é tão impuro assim, que a gente vai procurar a semelhança no nosso irmão e percebemos que sim, o nosso irmão também tem defeitos. O nosso irmão também tem fraquezas. E daí começa a aparecer tipo uma hipocrisia, todo mundo estar no mesmo lugar, sabendo que todo mundo é pecador, todo mundo está sujo, todo mundo parece estar contaminado com os pecados dessa terra, com as coisas dessa terra. E deixamos mais uma vez o diabo manipular a nossa mente. Mais uma vez, nós começamos a julgar, agora não só a nós mesmos, mas julgar a história do nosso irmão. E talvez no momento mais difícil que você for passar, você vai precisar do socorro de alguém, de uma mão estendida de alguém, do teu irmão novo na fé, do teu irmão da agora nova igreja, onde você quer que esteja. Mas, por permissão de Deus, ninguém vai te ver. Ninguém vai ver ou vai sentir a tua necessidade. Ninguém vai te ajudar e se disponibilizar a te ajudar, mesmo sabendo da situação que você está passando. E aí, chega o momento crucial da tua história, da minha história, da história de todo aquele que vive o propósito de Deus. O momento em que a gente olha para e começa a refletir. Se nós continuamos essa caminhada, essa jornada, sem olhar para o nosso irmão, sem olhar para o nosso vizinho, sem olhar para a vida do outro, com julgamentos, com argumentos, com justificativas para as coisas que estão acontecendo, mas olhar para Cristo, só para Cristo. Sem estar nos julgando, a nós mesmos. Quando eu falo de nos julgar, é julgar a nossa vida, julgar a nossa história, julgar nosso momento ali que nós estamos passando. Ou se nós lançamos mão de tudo isso e seguimos para trás, voltamos, retrocedemos, abandonamos a vida que Deus preparou que a gente tenha, abandonamos os sonhos e projetos que antes de ser os nossos sonhos, os nossos projetos foram os sonhos e os projetos que Deus tinha para nós. É nesse momento que nós precisamos fazer assim como o salmista, e elevar os nossos olhos para o alto, de onde virá o nosso socorro, sabendo que o nosso socorro ele vem de Deus. O nosso socorro ele já veio dos céus. Quando Deus, amando o mundo de tal maneira, entregou o seu único filho por amor de cada um de nós, daquele que se arrepende, daquele que está em busca, sim, da presença genuína de Deus. Eu não falo dessa presença momentânea aí que vem e que vai, assim como o vento. Não,
mas a presença que você sabe que existe dentro da alma. Quando você está na presença do Senhor, pode ser dentro da tua casa, lavando a louça, pode ser no teu quarto enquanto dobra a roupa, pode ser dentro da igreja, não importa qual denominação da igreja, mas quando você está na presença de Deus, você é tocado, você é amado, você se sente pertencente a Ele, você se sente filha, eleita e escolhida. E não importa quantas vezes o diabo vem soprar nos teus ouvidos, dizer que você não merece, dizer que você não é eleita, dizer que você é indigna, porque nós somos sim indignos, nós somos sim pecadores, nós somos sim, mas nós precisamos abraçar nós mesmos, abraçar a nossa história, abraçar o nosso momento. E sim, nós precisamos pertencer a Deus de todas as forças, com todas as nossas forças que nós tivermos, e dizer que sim, nós amamos quem Deus tem feito nós nos tornar a cada dia, porque todos os dias nós estamos nas mãos do oleiro e todos os dias nós temos a escolha: ou nós escolhemos seguir em frente, batalhando, lutando contra todas as potestades do inferno, ou nós retrocedemos, lembrando que Deus ele não se agrada de quem retrocede, mas ele está ali disposto a te estender as mãos a cada um de nós. Todas as vezes que nós cair, todas as vezes que nós falhar, todas as vezes que nós se arrepender, Ele está ali para nos entregar o perdão, Ele está ali para nos lavar do pecado, Ele está ali para nos purificar, porque é Ele a purificação da nossa alma, é Ele que nos lava diariamente dos nossos pecados, e é Ele quem diz que quem está em Cristo Jesus é mais do que vencedor. Então o sentimento de que nós pertencemos a Deus volta. Não importa onde quer que nós esteja, esse sentimento volta. E volta também o amor, a compaixão, a misericórdia, a resiliência. Não só pelo próximo, mas também pela nossa história, pela nossa vida. Porque talvez se fosse outra pessoa, quando nós olhamos a nossa história, se fosse outra pessoa, nós teríamos mais compaixão. Então, por que não ter compaixão pela nossa história? Abraçar a nossa história, lembrando que ninguém é responsável pela tua felicidade, ninguém é responsável pela tua realização. Somos nós que precisamos ser responsáveis pelas escolhas que nós fizemos diariamente. Somos nós que precisamos abraçar a nossa história e nos perdoar todas as vezes que nós falhar, todas as vezes que nós fracassar, e pedir perdão a Deus, e Deus vai nos livrar da culpa, Deus vai nos livrar dessa marca, dessa cicatriz, dessa mancha. Mas jamais se esquecendo de que nós fomos feitos para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós passar por alguém que está passando uma situação parecida com a qual nós já passamos, nós precisamos ter mais compaixão, porque a gente já conhece essa dor, a gente já conhece esse sentimento. Então nós precisamos sim ser o bom samaritano na vida de alguém que ajuda o próximo, não pensando em receber algo em troca, mas sabendo que nós passamos por aquela situação e muitas vezes não tinha ninguém para nos ajudar, somente Deus. E você não quer que ninguém passe pela situação e sinta aquilo que você sentiu no momento da tua grande aflição. Ele tem perdão para nos oferecer e Ele deseja de todas as forças que nós alcance e conheça qual é a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Só o Senhor tem e conhece. Lembrando de que ninguém é culpado pelas nossas fraquezas ou realizações. Somos nós que precisamos saber escolher qual o caminho que nós vamos seguir. Será que é o caminho da vida, que vai espalhar o amor, que vai espalhar a gratidão, que vai espalhar a misericórdia, que vai espalhar a compaixão? Ou será o caminho de morte, que vai espalhar argumentos, julgamentos, pretextos, pedras,
no caminho dos outros e também nos nossos. É o caminho de morte que nos levará ao caminho de perdição, porque a palavra de Deus nos diz que grande é a porta e muitos passam por ela, e estreito é o caminho que nos leva para o caminho da vida eterna. Jesus, ele tem amor. Jesus, ele tem perdão. E ele deseja que eu e você siga o exemplo dele. Então, todas as vezes que nós nos vermos em uma situação difícil, nós precisamos parar e refletir: o que Jesus faria na minha situação? O que nós precisamos aprender com esse momento que nós estamos vivendo agora? Qual o propósito de tudo isso? E como um passe de mágica, tudo vai passar. Tudo vai melhorar. Porque a palavra de Deus nos diz que tudo passa, mas a palavra de Deus permanece. Escolha hoje qual o caminho que nós vamos seguir. Não o caminho de julgamentos, não só com o próximo. Quando eu falo julgamentos, eu não estou falando de julgamento do próximo, eu estou falando de julgar a nós mesmos. Quantas vezes nós julgamos, nos condenamos, nos lançamos por terra, quando seria o momento de nos abraçar e nos levantar, e com mais força, e com mais gratidão a Deus por Ele ter nos resgatado, nos levantar e combater o mal que tenta nos derrubar diariamente. Receba essa palavra para o teu coração. E assim como eu, se você já passou por esse momento, curta, compartilhe. Ou se souber de alguém que está passando por uma situação parecida, envie para alguém esse vídeo. Porque às vezes a gente acha que só a gente está passando por aquela situação. Mas a palavra de Deus, ela nos diz que em toda a terra, tudo que está acontecendo, alguém está vivendo ou já viveu alguma coisa parecida. Amém? Deus abençoe os teus caminhos, a tua história, a tua vida e o propósito de Deus em sua vida. Escolha bem qual caminho que vai seguir. Amém? E graças a Deus por tudo, por ter chegado até aqui. Foram nas lutas que eu me tornei forte. Foram nas guerras que eu aprendi a vencer e o valor da vitória. E é assim na nossa vida.